Olá, minha gente boa! Estou de volta e desejo a você arte e vitória. Meu nome é João Ricaldes, sou professor de História da Arte e sou o responsável pelo projeto Humanarte, que há 13 anos realiza cursos de formação e pesquisas em arte. Você está acompanhando aqui a série História da Arte em 20 lições, agora com a lição número 18. Arte moderna no Brasil. Estamos chegando ao final. Vamos lá? Neste vídeo, você vai acompanhar os rumos da arte moderna no Brasil através de 5 gerações sucessivas, com Eliseu Visconti, Tarsila do Amaral, Cândido Portinari, Arcângelo Iannelli e Hélio Oiticica. Bom, para falar da arte moderna brasileira, eu escolhi 5 gerações de grandes destaques da nossa história da arte para tratar para a gente flagrar as grandes mudanças do final do século XIX para meados do século XX. Assim, cada um dos escolhidos, não que representem toda uma geração, mas acabam indicando os rumos, as possibilidades, as várias metamorfoses que a história da arte passou nesse período. O primeiro é Eliseu Visconti, nascido em 1866 e que foi um dos precursores da arte moderna. Ele foi, de fato, aquele que mais sentiu a influência do impressionismo no Brasil. Teve uma fama bastante grande nessa virada do século. Em segundo lugar, a gente vai abordar um pouco da história da nossa querida Tarsila do Amaral, que representa, de fato, a arte que incorpora todas as inovações da Semana da Arte Moderna, embora ela mesma não tenha participado daquela semana de fevereiro de 1922, mas a ideia de nacionalismo, de resgate das raízes, de mistura das influências com uma leitura nacional é muito forte na sua trajetória. Depois nós vamos pegar o famoso Cândido Portinari, que é até hoje o pintor brasileiro com maior destaque no mundo. Portinari já com um pouco mais de 30 anos, nos anos 30, já era bastante famoso, pintou para o governo do Getúlio Vargas e depois chega a decorar a sede da ONU em Nova York. Depois de Portinari a gente vai pegar a história de Arcângelo Iannelli. Iannelli é menos conhecido do grande público, ele nasceu em 1922. Então ele vai produzir lá nos anos 50, 60, e a sua trajetória representa um caminho que vai do figurativo ao abstrato. É muito interessante a gente observar esta trajetória. Então depois de Eliseu, de Tarsila e de Portinari, e finalmente de Arcângelo Iannelli, a gente pega a trajetória do nosso querido Hélio Oiticica, que faz a mudança, a metamorfose da arte abstrata, geométrica, para a arte contemporânea, cujo tema será desenvolvido na aula 19. Então vamos analisar cada um desses 5 grandes expoentes e em seguida vamos fazer uma leitura de suas obras. Vamos lá? O Visconti é italiano. Ele veio para o Brasil com 7 anos de idade, com a sua família, entrou para a Academia Imperial de Belas Artes. Ele foi aluno do Victor Meirelles e também do Rodolfo Amoedo. Ele pegou aí 2 gerações de professores diferentes, né? Ele também assinou aquele famoso documento lá do Henrique Bernardelli, que criticou ferozmente a Academia Imperial de Belas Artes. E ele tem uma particularidade, ele foi o primeiro aluno da época da República, da Escola Nacional de Belas Artes, a ser premiado no prêmio de viagem para o exterior, em 1892. E ele teve uma carreira de muito sucesso, um sucesso que assim explosivo na sua vida. Ele recebeu, lá ele ficou mais tempo em Paris do que aqui, né? Ele recebeu
uma encomenda do prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, para fazer o pano de boca do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é aquela peça que separa o público do palco, né? Que sobe e desce. Ele fez em madeira, em painéis que foram depois justapostos. O problema é carregar aquilo para o Brasil, né? Ele fez, você vai ver as fotos aí na sequência, em Paris, e depois agrupou os painéis em 3 fileiras e colocou no trem de Paris para o porto de Le Havre e dali para o Rio de Janeiro. É uma operação logística militar, né? Ele recebeu a presença do presidente Epitácio Pessoa na sua exposição, no seu trabalho. Enfim, é um pintor de grande sucesso. Com uma pincelada inspirada no impressionismo, a Avenida Central de Eliseu Visconti traz uma novidade urbanística. Hoje é a Avenida Rio Branco, que tinha sido inaugurada em 1905. Veja que os blocos arquitetônicos se dissolvem na luz desse imenso bulevar. Já nesse retrato de sua esposa, ele utiliza técnicas pós-impressionistas, não é tanto a diluição dos objetos na luz, mas a combinação de cores complementares, verde e vermelho, que vão dando o modelado e essa expressão bastante sutil, profunda da sua esposa. Agora, a grande obra mais famosa foi este grandioso painel de 12 por 16 metros, chamado A Influência da Civilização, a influência das artes na civilização. Existem vários retratos aí, né? Você tem um grande desfile de personagens históricos da Europa e do Brasil, com uma demonstração. Aqui você tem Carlos Gomes, né? De como a história avança com a obra desses grandes homens. Veja aqui o salão, o ateliê lá em Paris, em que ele trabalhou, e depois reuniu em 3 faixas, né, sobre o trem, até chegar aqui no Teatro Municipal. Essa foto aqui é uma foto atual, e você vai ver agora no final onde está o pano de boca. Olha lá, grandioso, bonito, soberbo, não é verdade? Tarsila do Amaral nasce em 1886 e passa toda a sua infância nas fazendas de café da família, ali na região próxima a Campinas, em Capivari. Ela estuda nas melhores escolas, São Paulo, Barcelona, casa-se muito cedo, primeiro casamento. Em 1913, que ela vai estudar em Paris, em 1920, ela está na famosa Academia Julian, absorvendo aí as novidades das vanguardas parisienses, principalmente o cubismo. Ela faz uma volta para o Brasil, faz uma viagem em 1924 com Oswald de Andrade, e ali ela entra na chamada fase pau-brasil, com as cores nacionais, aquilo que ela chama de bichos nacionais. Em 1928, ela desenvolve essa linguagem nacionalista, entrando na fase da antropofagia, cujo símbolo maior é o abapuru. Essas telas principais da Tarsila foram revistas recentemente numa grande mostra no MASP, da qual eu tive a felicidade de visitar. Bom, aí chega a crise mundial, o café tem uma decadência enorme, a família perde todas as fazendas, ela perde também o marido, Oswald de Andrade, para Pagu, mas ela se refaz, ela casa-se novamente com um psiquiatra, engajado nas lutas dos anos 30, uma década muito polarizada. Em 1931 ela vai para a União Soviética, ela volta com a sua fase social, onde as paisagens
são substituídas aí por figuras humanas em maior quantidade, né? É desse período que ela faz a tela Operários, que é bastante famosa. Bom, ela tem sua produção muito intensa nos anos 30, nos anos 40, e ela tem aí uma característica interessante, né, dado pelo conceito de antropofagia. Ela mistura, como a gente vai ver na sequência, as imagens, as suas memórias infantis bastante intensas, né, com a linguagem das vanguardas, principalmente o expressionismo, o cubismo, e também com temas nacionais. Há uma continuidade aí do final do século XIX para o começo do século XX, na tal temática da nacionalidade, que vai também se desenvolver na geração seguinte com o Portinari, como a gente vai analisar. Agora vamos à obra de Tarsila. Na tela A Negra, de 1923, com 1 metro de altura, Tarsila faz uma associação de pelo menos 3 referências culturais, servindo-se de traços expressionistas nesse agigantamento das formas que quase faz com que a figura exceda os limites da tela. Uns traços também que lembram o cubismo na constituição do rosto e insinuando um certo abstracionismo no fundo. Primeira referência é sobre as senhoras negras que trabalhavam na família, como essa que você vê aqui, e preservadas com muito carinho na memória de Tarsila. Também faz referência ao candomblé e à postura de Iemanjá com as pernas cruzadas e os seios à mostras, e também às histórias que se contavam na infância sobre mulheres que atavam pedras aos seios para amamentar os filhos, inclusive durante o trabalho. É bonito, não é? Histórias também contadas na sua infância servem de matéria-prima para Abapuru, um ícone da arte moderna brasileira. Ela ouvia, quando criança, as histórias que as empregadas negras contavam para fazê-la dormir, que diziam assim: havia um furo no teto, um espaço, do qual ouvia-se uma voz: eu caio, e caía um pé gigante. Eu caio, e caía um outro braço gigante. E isso atravessou toda a vida da Tarsila, que reuniu a sua memória, a cultura afro-brasileira, os traços da arte moderna para esta composição belíssima. Na tela Morro da Favela, de 1924, Tarsila traz um pouco do resultado de suas viagens pelo Rio de Janeiro, pelo interior de Minas Gerais, agora já com a preocupação de enfatizar mais a cultura popular do que suas lembranças de infância, mas numa composição que equilibra o contorno das formas sobre superfícies lisas e de um traçado sintético de corpos, copas e casas, num traçado bastante equilibrado. As pedras ao fundo se referem à memória de infância no interior, lá onde ela morava. A Torre Eiffel e o dirigível à esquerda é uma referência à sua estadia em Paris, tudo misturado com o momento da fantasia do carnaval brasileiro, com a realidade do povo, numa composição bastante equilibrada. A geometria das formas em traços negros está também presente, sobrepondo-se sobre um fundo onde aparece, por exemplo, uma igreja colonial, o moderno e o colonial, a cidade e o campo, o geométrico e as formas arredondadas, numa composição bastante equilibrada. Já em Operários, a temática passa a ser a denúncia social. As pessoas estão aqui amontoadas como produtos de uma linha em série. Aparece em segundo plano as chaminés da fábrica e um outro tipo de construção que lembra mais um trabalho em escritório. Cândido Portinari nasceu em 1903, assim como a Tarsila. Ele também é do interior de São Paulo,
um pouquinho mais ao norte do estado, ali próximo a Ribeirão Preto, numa cidadezinha chamada Brodowski. Também foi para o seu estudo na Europa, em 1924. E aqui no Brasil, ele faz uma abordagem também na temática nacionalista, expõe a tela Mestiço, em 1934, e ganha uma medalha expressiva nos Estados Unidos. Ele tem 30 anos de idade, quando já é assim, reconhecido lá fora. Vem a ditadura Vargas e ele consegue trabalhar para o ministro Capanema, que é o grande ministro da Educação da ditadura Vargas. Recebe algumas críticas por isso, né? Durante essa ditadura, ele faz os painéis do Ministério da Educação, que é num prédio que hoje é no Rio de Janeiro, né? É nesse período que ele faz a tela O Café. Nos anos 50, em 55, ele recebe a medalha de ouro numa premiação nos Estados Unidos, onde ele é considerado o maior pintor do mundo. No ano seguinte, ele é convidado a pintar nada mais, nada menos do que a decoração do saguão principal da sede da ONU em Nova York. São os painéis de 12 metros de altura, chamado Guerra e Paz. Acontece que agora nos anos 50, 60, o Portinari, com toda essa fama, até hoje a gente pode considerar que é um pintor brasileiro que teve a maior fama internacional, né? Mas dentro do país ele foi alvo de várias críticas. O fato de ele ter sido membro do Partido Comunista lhe rendeu críticas à direita. E o fato de ele ter aceito uma encomenda durante a ditadura Vargas faz com que ele receba saraivadas de todos os lados. No campo estético, ele é tido como muito conservador, como se fosse acadêmico. A crítica vem de Oswald de Andrade, vem dos concretistas. Ele inclusive é chamado de uma espécie de coronelista da estética, Coronel Candinho. Ele se defende falando que quer retratar o povo, né? Mas acontece que nos anos 50 e 60 existe de fato uma divisão no meio intelectual, artístico, sobre o que é arte figurativa, o que é arte abstrata, né? Quais são os caminhos do moderno e do conservador. Bom, mas a gente vai analisar tudo isso em cada uma das suas principais obras. Vamos à obra. Na tela Mestiço, de 1934, Portinari nos apresenta um trabalhador, braços fortes, cruzados, diante do seu campo de trabalho. O resultado dessa força física toda está expresso lá atrás, nesses campos trabalhados e apresentados aqui de forma sintética, como a bananeira à direita e a casinha ao fundo. O traço expressionista agigantado do Portinari dá um aspecto escultórico, acobreado desse trabalhador, síntese da identidade nacional, um tema que Portinari herdou de Almeida Júnior. Mas também é muito corajoso nos anos 30 enaltecer o mestiço no momento em que o nazismo e o fascismo entrava no Brasil. O tema do trabalho é retomado na famosa tela O Café, de 1935. Repare que toda a sequência da colheita está desenhada aqui. A retirada dos grãos, o ensacamento, o transporte até o seu depósito, o seu acúmulo de sacas de café aqui no canto esquerdo. Ao mesmo tempo, o trabalhador, embora forte, aparece extenuado nesse circuito inteiro. Também esse modelo, esse protótipo de força mais exploração, extenuação, aparece aqui na tela Cacau, que faz parte de uma série sobre o trabalho, sobre os ciclos da economia no Brasil, que foi encomendado lá pelo Ministério da Educação na ditadura Vargas. Portinari não atende à ideia de enaltecer o trabalhador, muito pelo contrário. Aqui
na tela Retirantes, ele denuncia as desigualdades regionais que levam a família à fome, a esse estado esquelético que levam a família a mudar do seu local original. Veja que as pessoas são inseridas num ambiente árido, dado por esse território inóspito. Também é denunciado a crueldade que leva à morte das crianças, aqui apresentado como uma espécie de pietà brasileira sobre as nossas atrocidades do dia a dia. Representando aqui a quarta geração de nosso estudo, depois de Visconti, depois de Tarsila e depois de Portinari, vamos analisar aqui a obra de Arcangelo Iannelli, que é filho de imigrantes italianos e nasceu em São Paulo no ano de 1922, alguns meses depois da Semana de Arte Moderna. E o Iannelli estudou na Associação Paulista de Belas Artes, lá nos anos 30, e nos anos 50 e 60, ele pratica uma obra que é muito interessante para a gente entender os caminhos possíveis, né, que mostrar um deslocamento do figurativo até o abstrato. Nas suas primeiras obras figurativas, ele retrata os bairros tradicionais da cidade de São Paulo, mas já assim com uma ênfase na estrutura geométrica dos casarios, todos muito aglomerados, como na rua Joaquim Távora. Agora, um pouco mais adiante, ele vai abandonando lentamente as referências de paisagem e de personagens para se fixar em blocos geométricos e com uma sutileza e um colorido que é típico, que é próprio da sua arte. Quando se instaura aquele debate nos anos 50 e 60 a favor do Portinari e contra o Portinari, ele toma uma postura assim: olha, para mim fala-se muito de arte nacional, identidade nacional. A arte é uma só, ela não deve ter fronteiras, ela não deve se limitar a regiões, ela tem uma linguagem universal, que é bem o argumento, a linha de produção, vamos dizer assim, dos abstracionistas geométricos, principalmente do segmento dos concretistas, que a gente também vai estudar aqui. Mas vamos ver essa transição do figurativo ao abstrato na obra de Iannelli daqui para frente. Vamos à obra. Na tela O Menino Pintor, de 1952, Arcangelo Iannelli retoma a longa tradição do tema da pintura sobre a pintura, associando aqui uma certa intimidade familiar, pois seu filho, ao centro da tela, a favor da luz, pinta sobre o cavalete a sua filha, que está sentadinha na poltrona. E, na verdade, quem capta toda a cena contra a luz é o próprio Iannelli, que aqui não aparece. Veja que é interessante o formato dos quadros sugeridos, insinuados na parede ou encostados no chão, já indicando a predominância de linhas geométricas, como também nessa paisagem urbana, a rua Joaquim Távora, que aliás é onde se encontrava ali o menino pintor. Existe um trabalho de composição das cores que não se distanciam nas suas tonalidades, dando uma delicadeza, uma composição harmônica. A chuva não aparece em gotas, mas nem ao estilo impressionista, mas é apenas sugerido por estas cores tão sensíveis, sobre uma área geométrica também. Aqui, na Marinha, de 1953, uma paisagem litorânea noturna, onde as linhas verticais são abandonadas, são apenas faixas de cor
de tonalidades que vão do mais claro ao mais azul escuro e que nos representam, nos inspiram uma visão muito espiritual do mar à noite, quebrando em ondas ali no meio da praia. Gianelli volta ao tema do casario, agora sem portas, sem janelas, apenas buscando uma combinação de diferentes tons de azul em formas triangulares e retangulares, o que vai ser ainda mais desenvolvido lá nos anos 70, numa tela como esta chamada Sinfonia em Branco, onde nós identificamos velaturas, transparências de tons diferentes de branco, como se fosse de fato uma composição sonora, uma composição harmônica. As associações de cores sobre fundos geométricos, que foi o final da carreira de Gianelli, é justamente o começo das experiências de Oiticica. Repare aqui, por exemplo, como este vermelho forte tende a se projetar na direção do observador, enquanto o azul dá uma espécie de ilusão de paisagem ao fundo. A estabilidade colorista da obra anterior agora dá lugar a uma instabilidade de figuras bem simplificadas. São como que pequenos caixotes empilhados, prestes a se desintegrarem, prestes a caírem. Veja que há uma economia de linhas, são apenas contornos azuis sobre um cartão, mas que revelam uma instabilidade, um desejo de subversão, de desconforto. Nos anos 60, Oiticica rompe com os limites da arte moderna e vai se integrar à arte contemporânea, que por definição é multissensorial, não mais conhece limites entre escultura e pintura, vídeo, e exige do observador uma postura participativa. Você penetra nos objetos de arte, nas intervenções, nas instalações. Então, nesse sentido, o Oiticica representa para a história da arte no Brasil esta transição que vai da arte moderna no seu finalzinho abstrato, concretista, para a arte contemporânea. Aqui vemos uma estrutura que leva ao limite a noção de participação, de imersão na obra, que está no Instituto Inhotim, lá em Minas Gerais.